Boa noite. Vamos então nos preparando para o Evangelho da noite. Nós estamos no capítulo 3. Para quem tem o Evangelho, é aproximadamente página 57, mundos de expiações e de provas. É o que a gente vai trabalhar hoje. Bom, vamos aguardar só alguns minutinhos para esperar as pessoas irem chegando para a gente poder iniciar o nosso Evangelho da noite. Lembrando-se que o André Luiz está de volta aos domingos, às 20 horas, tá? Então, estamos tendo atendimento fraterno, tá? Para quem quiser o atendimento fraterno, chegar por volta das 19h30, porém ainda com um número reduzido de atendimento pelos trabalhadores, né? Os passes continuam sendo coletivos, tá? E provavelmente a partir de janeiro a gente retorna às quartas-feiras no presencial. Aí possivelmente esse evangelho será transferido para o domingo, tá? Então, para que vocês estejam inteirados aí, a gente vai falando por aqui, ou vocês entram nas nossas páginas do GEAL para ter essas informações, ok? Bom, então, meu nome é Andréia Silvestre e eu vou conduzir junto a vocês o Evangelho no Lar. Se vocês quiserem pegar a aguinha, pode ser uma garrafa também, que no finalzinho, na hora da prece, a gente pode fluidificar a água, né? Como já bem disse em uma palestra alguns dias desse, é importante o nosso estudo, é importante os nossos cursos sobre a doutrina, sobre o Evangelho, participar de palestras, mas o mais importante é a nossa responsabilidade com tudo aquilo que a gente aprende, né? E que a gente faça as nossas ações serem seguidas, né? Por esse evangelho que a gente aprende aqui, ok? Então eu vou abrir aleatoriamente um livrinho, né, que eu gosto em Evangelho, Sinal Verde, de liçõezinhas rápidas, para a gente fazer a nossa abertura, tá? Hábitos infelizes. Usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirija a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas.
indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar, desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve, zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes, analisar os problemas sexuais, seja de quem seja, deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromissos e horários, viver sem método, agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios, contar vantagens sob a desculpa de ser melhor do que os demais, gastar mais do que se dispõe, aguardar honrarias e privilégios, não querer sofrer, exigir o bem sem trabalho, não saber aguentar injúrias ou críticas, não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições, fugir de estudar, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje, dramatizar doenças e dissabores, discutir sem raciocinar, desprezar adversários e endeusar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, pedir apoio sem dar cooperação, condenar os que não possam pensar por nossa cabeça, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Muito bom. Então, a lição é hábitos infelizes. Vamos então nos concentrando no momento de agora, do nosso Evangelho, acalmar os nossos pensamentos e a nossa respiração, simplesmente nos desligando do celular agora, né? De outras distrações que sejam, rádio, televisão. Se puder estar em um ambiente mais silencioso, é importante para que a gente possa se concentrar neste momento de prece, acalmando os nossos corações pela inspiração e pela respiração. Então, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Mais uma vez. Dica: quando estamos saindo de uma atividade e vamos entrar em outra atividade, principalmente nesse modelo online, é muito importante que a gente compreenda que o respirar, né, o nos desligar daquele momento, entrar para essa outra atividade, faz toda a diferença, porque a gente consegue se concentrar de uma forma, né, mais rápida, né? Então, porque geralmente a gente sai de um encontro, entra para o outro, ou a gente estava no trabalho, ou fazendo alguma reunião, ou participando de alguma outra coisa, e a gente vem aqui para o Evangelho, por exemplo. Então, para que a gente se acalme, para que a gente se encontre aqui e agora, é importante fazer uma leitura, né, aleatória de algum livrinho, já nos conecta, e depois a respiração, tá? Então, para a gente iniciar o nosso trabalho, vamos agradecendo ao André Luiz por nos dar essa oportunidade. E com o Pai Nosso, nós iniciaremos o nosso Evangelho da noite. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal. Amém. Então vamos lá. Vamos para a lição da noite, do dia 24 de novembro de 2021. Mundo de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direis que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ele não é um mundo primitivo, que é a Terra, né? Que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus nos colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. É claro que sabemos que se estamos no planeta Terra, independente do país em que nascemos, nós estamos em um planeta, né? Ainda estamos em um planeta de provas e expiações. Claro que em breve estaremos caminhando aí por um mundo dos regeneradores, mas ainda estamos nessa transição, né? E quando a gente olha, né, para essa inteligência que ele cita aqui, né, dos espíritos que aqui encarnaram, pelas qualidades, né, a gente entende que esses espíritos, né, ou seja nós, não somos primitivos como espíritos, não somos bebês, né, crianças como espíritos. Nós já temos uma bagagem, tá? Então isso fica muito claro para nós que acompanhamos, né, toda a inteligência, né, dos seres que vivem aqui, mesmo que sejam inteligências voltadas para o mal, né, mas são inteligências. Então, portanto, ele quer frisar aqui nesse item 13 a imperfeição moral. Quando a gente olha para a nossa política, para a nossa medicina, para a nossa ciência, para a nossa economia, né? Que são coisas que estão aí borbulhando, né, nos últimos meses, nós percebemos isso com toda certeza. Então a gente às vezes não tem uma crise econômica ou uma crise sanitária, uma crise política, né? Nós temos uma crise moral. Então, se a gente começar a olhar, não preciso nem ir para 10 anos atrás, não. Vamos lá para outubro, novembro de 2019, quando a China começou já conhecia, no caso, o vírus, né? O Covid-19. Então, podemos entender que por egoísmo ou por
por algum motivo, né, alheio ao amor, com toda certeza, né, distinto, diferente do amor, houve essa pandemia que também chegou no mundo todo e inclusive chegou até nós. Com muitas perdas, com muito aprendizado também, mas nós ouvimos notícias, ou a gente ainda ouve notícias e situações que nos mostram, né, a imperfeição moral do indivíduo, do ser humano. E isso acaba nos entristecendo, mas eu acredito que em breve estaremos caminhando para essa perfeição moral, que se a gente tiver que melhorar alguma coisa para que a gente mereça passar para os mundos mais felizes, com toda certeza é trabalhar a nossa moral. Então, no item 14, ele diz assim: não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vem a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Bom, então ele disse aqui que existem também aqui alguns espíritos, né, que constituem aqui na Terra, que são esses que são saídos da infância como espírito, né? Então, nem todos então se encontram em expiação, mas entendemos aqui na leitura que é a minoria, tá? Então, de alguma forma, eles vieram aprender e também vão ensinar, às vezes, com a sua própria facilidade, às vezes, de compreender, entender, por exemplo, a maldade humana, né? A maldade dos homens aqui na Terra, tá? E a gente sabe que existem também outros mundos de expiação, né? E também existem outros mundos regeneradores, que não a Terra, outros mundos, e que, por algum motivo, alguns de nós ou alguns espíritos conseguiram chegar até lá, mas diante
da, da, da nossa imperfeição moral, quando chegamos lá, não conseguimos nos adequar àquele ambiente, tá? Então a gente perturbava de alguma forma esses espíritos, né? Perturbavam de alguma forma e acabaram que eles foram expulsos, expurgados desses mundos por não fazerem, né, jus para que estejam lá. Então é bastante interessante, tem até um livro que fala sobre uma história, né? Dessa que realmente esses espíritos foram expurgados de alguma forma por não se adequarem à questão moral daquele lugar, né? Exilados de Capela. Para quem quiser fazer a leitura, é bem interessante e nos mostra muito isso, tá? Então, acaba fazendo um pouco de sentido, tá? Aquilo que a gente vê, as mortes coletivas, então acaba a gente fazendo-nos entender dessas situações, tá? Então, não é que o Espiritismo tem resposta para tudo, não. A gente, fazendo a leitura, a gente começa a fazer as ligações, né, dos acontecimentos e a gente vai chegar sempre na imperfeição moral dos espíritos, né, de nós espíritos encarnados. No item 15, ainda continua a lição. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servir de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, o planeta Terra, além de ter outras infinitas, né, formas de expiação, uma delas é conhecer as leis de Deus, né? Então, você pode ver que dentro do planeta nós temos diversas religiões, né? Diversas crenças que acreditam em Deus. Então, esses rebeldes às leis divinas, né? Ou seja, às leis de Deus, passa por uma expiação, né? Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Quando a gente leu ali o sinal verde, os hábitos infelizes, né? Da gente se lamuriar, se lamentar, não entender o sofrimento, né? Faz todo sentido aqui na questão dessa leitura, né? Eu sempre digo, nesses últimos meses, com os estudos que a gente teve feito de Joana de Ângeles, enfim, a gente tá finalizando já o 3º livro, e ali sempre nos diz, nos mostra para que a gente reflita em nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Então, é ali que a gente precisa desenvolver essa responsabilidade, né? É despertar a nossa consciência para que estamos em um país, em um mundo de provas e expiações, né? O planeta Terra, que somos espíritos imperfeitos em busca da nossa conduta moral. E o que a gente está fazendo para isso com tudo aquilo que a gente aprende, tá? Intelectualmente falando também. O que é que nós estamos entregando, o que é que nós estamos oferecendo a nós e à humanidade
com aquilo que a gente aprende. Então, assim, e o que é que eu, como imperfeição, né, com as minhas imperfeições, inclusive imperfeições morais, o que eu tenho trabalhado, né? Eu só faço a leitura, eu só faço oração, eu só vou ao centro ouvir uma palestra, eu vou todos os dias em uma casa religiosa no atendimento fraterno. Isso é apenas uma faxina, né? Uma limpeza. Porém, quando a gente sai dali, a gente precisa levar a nossa consciência, despertar essa nossa consciência para que nós possamos cumprir as leis divinas, aquilo que a gente aprende. E a gente precisa praticar. Então, é ter responsabilidade daquilo que eu aprendo, para que eu possa verdadeiramente estar em busca aí desses mundos mais felizes, tá? Então, claro que não é fácil, claro que a gente precisa fazer isso aos poucos, né? Os hábitos infelizes, eles podem se tornar hábitos felizes, mas claro que a gente precisa caminhar degrau a degrau. Mas a gente precisa começar, né? Urgentemente. Então, o que é que estamos fazendo, o que é que precisamos fazer para desenvolvermos moralmente, né? Então, essa é a nossa intenção aí, né? Como a nossa lição é curtinha, eu vou fazer uma outra leitura para vocês, também de uma forma aleatória, do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Então vamos lá. O tesouro enferrujado, amor e misericórdia de Deus. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, o meu convite hoje é para que deixamos a raiva, o ódio, a mágoa, apenas os nossos interesses pessoais e que possamos, nessa renúncia, nesse desenferrujar, olhar verdadeiramente para o perdão e para o amor.
É só assim a gente transita para os mundos felizes. Só assim há uma regeneração. Eu não acredito que haja uma outra forma que não seja o amor, né? Para que a gente possa trabalhar a nossa moral, né? E caminhar aí para a nossa evolução espiritual. Então, podemos deixar ali o nosso recipiente de água à nossa frente, para que as nossas orações fluidifiquem esta água, tá? Se você durante a semana quiser fluidificar a sua água, procure uma oração, uma mensagem no YouTube, põe a água próxima, né? E fique ali naqueles minutinhos em prece, né? Não precisa nem colocar as mãos sobre a água, mas só de ela estar ali naquele ambiente e você em prece, desejando, né, aquele bem, a sua água será fluidificada, tá? Então vamos lá. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, deixando-nos envolver pelas vibrações de amor e paz, e vamos doar de nós mesmos em benefício ao nosso próximo. Jesus, médico sublime, pedimos que abençoe e suavize as dores de todos aqueles que estão sofrendo, doentes, internados nos hospitais, em suas próprias casas, nos asilos ou até mesmo pelas ruas. Desejamos ardentemente que suas dores físicas e espirituais sejam amenizadas através do lenitivo do teu amor. Mestre Jesus, pedimos que com teu auxílio e com o auxílio dos benfeitores espirituais, aos nossos anjos guardiões, nosso amor se transforme em luz para todos aqueles que se acham perdidos em meio aos vícios, à solidão, a depressões, desconsolados e desamparados de si mesmos. Que eles possam sentir-se envolvidos em doces vibrações amorosas, que lhes proporcione o fortalecimento espiritual, físico, mental e moral. Vibramos, Mestre, amado por todas as famílias que perderam seus entes queridos e que estão passando ainda pela dor da separação. Que eles sejam recebidos, amparados e fortalecidos para passarem por estes momentos de dor. Vibramos respeitosamente por nossos irmãos suicidas, para que eles possam ser acolhidos e esclarecidos no plano espiritual, nas colônias evangelizadoras. Abençoe, Mestre Jesus, e proteja as casas espíritas, as igrejas, os templos religiosos e todos aqueles que colaboram para que continuamos sendo porto seguro de almas aflitas em busca de socorro e amparo espiritual. Vibramos pelas crianças e por todos os jovens, para que sejam protegidos e sempre conduzidos pelos caminhos do bem. Eu desejo que nós possamos nos manter com bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão mais uma vez ao André Luiz, essa casa que nos acolhe, agradecer a mais um Evangelho e que essas boas energias, esses ensinamentos da noite possa fixar em sua mente, em seu coração e principalmente nas nossas atitudes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, até mais, pessoal. Bom restinho de semana.